A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o João e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre 3 coisas que você precisa fazer para que o seu 2023 você venha alcançar promessas de Deus. Venha alcançar promessas que talvez Deus já tenha te prometido há muito tempo, mas ainda não chegaram a ter a sua vida. Então nesse vídeo eu quero falar sobre 3 coisas que você precisa fazer. Sim, que você precisa fazer. E muitas vezes a gente acha que a gente não precisa fazer nada, mas a gente precisa sim. E eu quero te convidar a você a assistir esse vídeo até o final, porque a terceira dica, a terceira coisa que você precisa fazer é a mais poderosa e é ela que vai definir se você vai ter sucesso ou não nesse ano de 2023. Bom, e antes da gente começar, eu quero te convidar a você conhecer os meus livros. Esse aqui é o Sonhos Proféticos, onde eu falo bastante sobre sonhos e suas interpretações, como fazer para interpretar sonhos, como que funcionam as interpretações, os códigos proféticos, e também falo sobre 10 interpretações mais comuns de sonhos. Tem esse livro aqui, que é Como Alcançar as Promessas de Deus em Sua Vida, e ele também fala muito a respeito do que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Então se você tiver interesse ainda mais nesse assunto, recomendo você a conhecer esse livro aqui. E também temos o devocional de 12 dias para uma vida mais intensa com Deus. Esse aqui é um desafio para você que nesse ano de 2023 quer estar mais próximo do Senhor. Então é um devocional aqui onde eu vou te desafiar em 12 dias a você ter um relacionamento maior e melhor de mais qualidade com o Senhor. O link para você adquirir esses livros ou para você obter mais informações está aqui na descrição, então é só clicar. E antes da gente ir para o vídeo, quero te convidar a você deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar os sininhos da notificação para você ser notificado sempre que eu postar vídeos novos aqui no canal, amém? Então vamos para o vídeo. Bom, eu não sei quanto tempo você está na presença de Deus, se 1 ano, se você se converteu agora, se 3, 5 anos, ou se você já está a vida toda na presença de Deus. E eu também não sei quanto tempo faz que Deus te prometeu alguma coisa. Se tem bastante tempo, se Deus acabou de te prometer alguma coisa, mas de uma coisa eu sei. A gente está aqui começando um novo ano, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nesse novo ano a gente tem novas oportunidades pela frente que concedeu o Senhor para cada um de nós. E para que a gente viva um ano realmente novo, não basta apenas mudar ali no calendário a data, mas as nossas atitudes elas precisam ser diferentes também para que de fato a gente venha ter um ano novo, um ano de coisas diferentes e um ano de cumprimento de promessas nas nossas vidas. Então eu separei aqui em 3 tópicos ou 3 coisas que você precisa fazer para que esse ano de 2023 venha a ser um ano de cumprimento de promessas na sua vida. E a primeira coisa é buscar a Deus com intensidade. Bom, talvez você ache que essa não é uma dica tão relevante assim, porque você já deve até saber disso. Mas eu quero te atentar para um versículo da Bíblia que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, e diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Bom, muitos de nós já conhecemos esse versículo e já entendemos o que de fato ele quer dizer, o que ele representa para nossas vidas. Mas a pergunta que não quer calar é: você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração? Bom, eu não quero aqui nesse vídeo duvidar do seu nível de intimidade com Deus, o seu nível de busca, e nem pretendo questionar isso. Porque se você já vem buscando a Deus com intensidade, eu deixo aqui o meu singelo parabéns para você e que você continue dessa forma. Mas eu quero alertar, tanto para você que já tem buscado com intensidade, quanto para você que sabe e reconhece que a sua busca precisa melhorar. Há sempre mais de Deus disponível para mim e para você. Há mais coisas que Deus quer liberar sobre a sua vida. Há mais unção, há mais presença, há mais promessas que Deus quer liberar sobre a sua vida. Há novas promessas que o Senhor quer te dar, mas há promessas também que o Senhor quer cumprir na sua vida, e para isso o princípio é o mesmo. Precisamos buscar com intensidade, pois a palavra é clara e diz que nós acharemos quando buscarmos de todo o nosso coração.
Então esse é o segredo. Talvez você já tenha conquistado algumas coisas do Senhor. Talvez você já tenha recebido um dom, talvez tenha recebido o seu chamado e talvez já até atue nele. Talvez você já esteja até servindo ao Senhor com aquilo que Ele depositou sobre a sua vida. Talvez Deus já tenha consertado ou melhorado uma área da sua vida, talvez o seu sentimental, talvez o seu financeiro. Talvez Deus já tenha feito muitas coisas na sua vida, mas não se esqueça, há mais do Senhor disponível, há mais de Deus para ser liberado para mim e para você. Então, para isso, a primeira dica é: busque a Deus com maior intensidade. E como eu não gosto que os meus vídeos ou os meus conteúdos sejam algo que fique no campo das ideias, eu quero deixar isso aqui bem prático. Então vamos pensar da seguinte forma. Falando da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Se você conseguiu ler a Bíblia todo dia ou algumas vezes na semana, se você chegou a completar a leitura completa da Bíblia uma ou duas vezes, eu quero que você pegue isso como base, como referência e vamos projetar o nosso ano de 2023 agora. Se durante o ano de 2022 você conseguiu ler a Bíblia todo dia, então que tal agora nesse ano de 2023 a gente pegar 2 horários do nosso dia para dedicar à leitura da palavra do Senhor? Então se você leu uma vez por dia, que tal agora ler 2 vezes por dia? Se você não conseguiu ter constância e talvez lia dia sim, o dia não, talvez nem começava a ler, que tal agora a gente colocar como meta todo dia, em determinado horário, a gente sentar e ler a palavra do Senhor por 15, 20, 30 minutos, 1 hora, aí vai de você com Deus. Mas eu quero ser bem prático aqui, que a gente não fique só no campo das ideias, tentando entender como buscar mais, mas que a gente possa trazer isso para nossa rotina e aplicar no dia a dia. Sobre a sua vida de oração, você conseguiu ter constância no ano de 2022? Você conseguiu orar todo dia? Então eu te convido da mesma forma. Se você orava 1 vez por dia, que tal orar 2? Que tal orar 3 vezes ao dia? E para que isso fique ainda mais prático, eu recomendo você pegar o seu celular e colocar no despertador alguns horários chaves para que o seu celular possa tocar e você entenda que é o momento de você se conectar com Deus. Não importa onde você esteja, não importa se você esteja trabalhando, se você esteja na rua, nem que seja por 5 minutos. Quando o seu despertador tocar, você para tudo que estiver fazendo e se conecta com Deus por 2, 3, 5 minutos. E aí você diga para Ele o quanto Ele é importante na sua vida, você dá graças pelas coisas que Ele já tem feito. Você pede também, coloca suas petições diante do Senhor. Eu recomendo aqui você orar pelo menos 3 vezes por dia, como a Bíblia nos mostra no livro de Daniel, que ele orava 3 vezes por dia ao Senhor. Talvez você possa orar na parte da manhã, quando você acorda, talvez na hora do almoço, talvez às 3 da tarde, talvez às 6 da noite, na hora de dormir. Eu não sei como você vai fazer, mas eu quero te convidar a esse ano você fazer mais do que você fez no seu ano passado. E da mesma forma, falando agora sobre jejum. Quantas vezes você jejuou no ano passado? Jejum é uma prática frequente na sua vida? Bom, diante de todos os benefícios, podemos dizer assim, que a gente pode destacar do jejum, o que eu mais gosto de pensar é na sensibilidade que ele nos traz para a gente estar mais conectado e a gente conseguir entender mais a Deus falando com a gente. Eu creio que o jejum tem muitos benefícios, como por exemplo, a autoridade que você recebe de Deus no mundo espiritual para orar, para batalhar, para operar em nome do Senhor. Mas eu quero destacar esse aqui, que é a sensibilidade que o jejum ele traz para você conseguir discernir as vozes, se é a voz da tua mente, se é a voz do diabo, se é a voz de Deus, o que é que você está ouvindo, para que você venha conseguir entender melhor as palavras e as direções de Deus para você nesse ano de 2023. Então, da mesma forma, eu recomendo, ano passado você conseguiu ter frequência nessa área? Quantas vezes por semana, por mês você fazia? Então eu quero agora te desafiar a esse ano você fazer mais vezes do que você fazia no ano passado. Se você costumava fazer jejum 1 vez por mês, 1 vez a cada semana, que tal agora a gente dobrar isso, triplicar isso? Então talvez fazer jejum todo dia
certo durante um dia da semana, você escolhe esse dia e deixa separado já para jejuar ao Senhor, se abster de alguns alimentos durante um certo período específico. Talvez você possa escolher viver uma vida de campanhas, então você fala com o Senhor que esse mês você vai jejuar e orar em prol de tal propósito na sua vida, e de tal horário até tal horário você vai se abster de alimentos, por exemplo. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero te desafiar a você colocar no papel de forma bem prática, trazer isso para sua rotina e aplicar no dia a dia. Porque eu sei que às vezes a gente tem muitas outras coisas para prestar atenção, muitos outros afazeres, e às vezes a gente acaba esquecendo, por mais que a gente queira. Mas eu acredito muito que se você conseguir trazer isso para sua rotina, como que se isso fosse parte já do seu dia a dia, a gente consegue ter resultados muito melhores e principalmente consistência, que aliás é a segunda coisa que você precisa fazer. Então a segunda dica é ter consistência. Bom, consistência é algo também muito simples que talvez você já saiba, mas não adianta nada a gente se propor hoje aqui a estar buscando a Deus com maior intensidade, fazendo o que a gente não fazia no passado, fazendo mais vezes, se daqui a uma semana, um mês, 3 meses, a gente já desanimar e desistir de tudo. Então, quando você for pegar a dica número 1, não coloque coisa que você sabe que não vai conseguir cumprir, mas coloque uma meta. Talvez ler a Bíblia todo dia, talvez orar em 3 horários certos todos os dias, mas faça algo que você consiga manter uma constância, que dia após dia, não importa quais afazeres você tenha no dia, não importa onde você esteja, mas que você consiga cumprir aquilo que você colocou diante do Senhor, de estar buscando a Ele. E a terceira dica, que talvez seja uma das mais importantes, e eu tenho certeza que é ela que vai delimitar ou definir, no final das contas, se você obteve sucesso nessa sua busca ou não, que é alinhar nossas expectativas com o que está no coração de Deus, sonhar e desejar aquilo que Ele tem para nós. Bom, não adianta nada a gente passar o ano buscando e colocando diante de Deus objetivos e sonhos que não sejam de Deus para a gente, não partam do coração de Deus direto para o nosso coração, pois dessa forma não vai importar quanto tempo você passe pedindo, quanto tempo você passe buscando a Deus, você não vai alcançar, principalmente se você é alguém que já entregou a sua vida nas mãos do Senhor e decidiu e definiu que agora você quer viver a vida que Deus tem para você e não mais a sua própria, não mais os seus sonhos. Então, o que vai definir sucesso para você nesse ano de 2023 é você estar sonhando os sonhos de Deus, desejando aquilo que Deus tem para sua vida, porque essas coisas elas vão se cumprir. Você quer ver só um exemplo? É muito interessante quando a gente pensa na história de José do Egito, porque a Bíblia vai dizer que José teve um sonho e ele contou aos seus irmãos. Mas a gente sabe que quem deu aquele sonho para José, na verdade, foi Deus. Ou seja, José foi dormir e Deus deu um sonho para José naquela noite. E naquele sonho falava que José ele ia se tornar um governador, ia se tornar uma autoridade importante diante não só da família dele, mas de todo o povo naquele lugar. Só que em um momento quando Deus deu aquele sonho para José, e José durante a noite sonhou, acordou, olha o que ele diz para os seus irmãos: tive um sonho. Ou seja, o sonho foi Deus que deu para José, mas quando José acordou, ele disse que ele teve um sonho. E aquele sonho passou a não ser mais de Deus, mas agora passou a ser o sonho de José. E por mais que ele nunca tivesse desejado ou escolhido aquilo, em todo lugar que José passou, ele administrou, ele governou. Seja na casa de Potifar, seja na prisão ou no próprio Egito. Todo lugar que ele passou, ele governou, ele administrou, porque aquilo foi originado no coração de Deus, foi para o coração de José, e José ele passou a começar a viver aquela realidade. Então eu te convido para da mesma forma, que Deus colocar sonhos, projetos no seu coração, eles não são mais de Deus agora, eles são seus, e você passa a viver, a sonhar e a correr atrás desses objetivos, que é aquilo que Deus tem para você. Talvez um chamado, talvez um projeto que Deus colocou no seu coração, mas eu quero
convidar você a esse ano de 2023 estar buscando as coisas de Deus para você. E para a gente finalizar, tem um versículo muito interessante que está em Filipenses capítulo 2, versículo 13, e diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então isso significa que tem coisas que a gente quer, que não é a gente que quis inicialmente, que não originou na gente, mas são coisas que Deus colocou no nosso coração. O querer partiu dele e o efetuar, ou seja, o fazer, o realizar, também partirá do Senhor. Então, o que vai definir sucesso para você nesse ano de 2023 é você desejar e você alinhar o seu coração, as suas expectativas com aquilo que Deus tem para sua vida. Eu desejo para você um maravilhoso ano de 2023, que você possa estar mais próximo do Senhor, que você possa estar a caminho do cumprimento de cada uma das promessas de Deus na sua vida. Bom, esse foi o vídeo. Eu te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para você estar recebendo novas notificações de novos vídeos que eu lançar aqui no canal. Só lembrando que a gente tem vídeos novos toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia, amém? E para você conhecer os meus livros, o link está aqui embaixo nos comentários, amém? Deus abençoe e até a próxima.